Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, esse aqui é outro videozinho, outro musicalista. E hoje, vindo com uma ideia que eu já queria fazer há muito tempo. E agora eu acho que eu cheguei no mais próximo do que seja o ideal, sacou? Desse tipo de formato. Que é o seguinte, saiu um pouco depois do que eu acho que eu gostaria de ter saído. Queria ter lançado um pouquinho antes, no começo do mês, mas a ideia é que todo mês tenha um videozinho de previews, né, de coisas que eu acho que você deve ouvir no mês, né, de discos que, seja por burburinho de uma grande fanbase, ou pela mídia que vão comentar, ou por, sério, aclamação crítica, que talvez vá figurar em listas no final do ano, mas aqui eu vou colocar alguns discos que eu acho que você deve ouvir desse mês, tá? E aqui começando com 5 discos para você ouvir em abril de 2021. Primeiro disco pra gente comentar aqui, Typhoons. Eu não consigo falar isso, eu não for cantando. Royal Blood, dia 30 desse mês, última sexta-feira de abril. Estão de volta aí os caras, 4 anos depois do seu último trabalho, How Did You Get So Dark. Eles finalmente lançando o terceiro disco de inéditas, e aquele que é realmente um momento crucial para a carreira de qualquer artista, onde geralmente o músico, o grupo, eles precisam e querem alçar novos voos, criar novas sonoridades, mas se encontram com o dilema, né, de como fazer isso sem ser disruptivo com suas características iniciais, ao mesmo tempo que soando harmônico com os álbuns anteriores. A solução que eu vi em entrevistas, eles conseguiram fazer, ou pelo menos se inspirar, né, foi usar o AC/DC como base, sim, porque eles começaram a perceber que o jeito que o AC/DC faz as suas batidas, os seus riffs, as suas cadências, o como eles conseguem ter muito peso, mas ter aquela coisa mais ritmada e swingada que é muito cativante, e como eles querem trazer isso para uma vertente mais dançante e mais funkeada, e pelos singles já lançados a gente consegue ver eles fazendo essa mistura com outras coisas que, desde influências que eles já mostraram antes de outros artistas como Muse e Deftones Above, nos seus momentos mais, eu acho que floreados e malemolentes, ao mesmo tempo que eles trazem umas pitadas aqui do molejo de um Michael Jackson ou de um The Weeknd, ou seja, umas coisas quase R&B e pop com muitos tons eletrônicos, ou seja, cara, esse disco promete pra caceta, por mais que 2, 3 singles lançados, só a Limbo eu acho que ela consegue transitar bem entre esses mundos, assim, apresentar tanto o lado rock quanto essa nova ideia de som que eles querem trazer. As outras duas têm esses elementos sim, mas eu acho que ficam mais atreladas ao que o Royal Blood era antes, assim, e elas são muito parecidas entre si. As três, mas a Limbo de novo, ela consegue ter um diferencial a mais. Ainda assim, todas as faixas são bacanas demais e tem os seus momentos de empolgação e inspiração nelas, assim. Outros 2 pontos interessantes pra gente ficar prestando atenção nesse trabalho são as participações que eles vão ter na questão de produção. Josh Homme produzindo uma faixa chamada Boilermaker, e o outro é o Paul Epworth, um dos melhores produtores da atualidade, que já trabalhou com Adele, Florence, Foster the People, The Horrors, Maca, que é o Paul McCartney, né, carinhosamente chamando, fez Magic do Coldplay, e ele produz a faixa Who Needs Friends. Então, pelo que a gente já ouviu, eu acho que primordialmente o mínimo do que a gente gosta num disco do Royal Blood a gente vai ter. Aqueles riffs grooveados pra caramba, grudentos, divertidíssimos, e que te dão vontade de sacudir a cabeça do começo ao final do trabalho. Segundo disco que eu quero comentar aqui, If I Could Make It Go Quiet, também do dia 30, da Marie Ulven, acho que é assim que se pronuncia o nome de batismo de uma das cantoras, acho que mais populares do bedroom pop, do lo-fi, né, aquela coisa guitar girl dos últimos anos, um gênero que foi crescendo e se popularizando muito por causa da internet, e que tem aqui um dos seus, eu acho que maiores nomes, né, Girl in Red, que é o nome de guerra, né, da Marie Ulven.
E nos últimos anos ela só foi lançando singles que foram depois compilados em 2 EPs, o Chapter 1, Chapter 2, e que foram reunidos depois num vinilzão chamado Beginnings, que eu queria que tivesse nos streamings esse discão, né? Lançado em 2019, mas o seu debut realmente só vai acontecer agora, no dia 30. Segundo a Marie, muito do álbum é ela dizendo: preciso parar com essa merda, porque descobri o que eu estou fazendo e sei o que não está me ajudando a ser uma pessoa feliz. Eu definitivamente tenho uma voz interior me dizendo que eu sou péssima e que me odeio, mas eu estou definitivamente me confrontando nesse álbum. Ou seja, é ela caindo dentro das suas inseguranças, dos seus demônios e usando a música como uma forma de exorcizá-los. Um álbum quase como se fosse um divã, né, para com o público. Se tematicamente ele é muito arrojado, acho que sonoramente parece que vai dar uma guinada mais brusca também, porque aquela sonoridade que eu falei dela, Bedroom Pop, que ela foi conhecida, parece que isso aqui, pelo menos, se não vai ficar totalmente fora do disco, já que a gente não viu todas as faixas, pelo menos parece que não é o foco aqui com faixas, eu acho que muito mais, intensas e com volume, né? Inclusive ela tocando muito mais instrumentos, ela abrange demais aqui o escopo do seu som. Tem faixas que são muito épicas, tem faixas que caem pra lados que lembram, sei lá, eu acho que algo mais Billie Eilish, outros Florence and the Machine, coisas quase grunges ou podreiras em alguns instantes, assim, bem interessante. As 3 faixas que já lançaram dão essa ideia, né, do que eu tô falando aqui, a Rue, a Midnight Love e a Serotonin. Inclusive, falando dessa faixa, ela tem a produção do Finneas, que é irmão da Billie Eilish. Então, é ótimo disco pra poder a gente ficar de olho aí, com certeza. Terceiro trabalho que eu vou falar e fechando a trinca do dia 30. Tem mais disco legal que vai lançar nesse dia. Até deixei coisa de fora, porque são só 5 discos que eu queria comentar, né? Mas, nossa, fica de olho que dia 30 vai lançar muita coisa boa. No caso aqui, outra coisa completamente diferente. A gente começou falando do rock, depois passou por algo que permeia ali algo com mais pop, né? E outros tipos de sonoridade mais calmas ou do momento. Agora a gente tem algo mais porradão. Eu estou falando de Fortitude Gojira, o 7º disco de inéditas do grupo francês de death metal progressivo, e que parece que vai ser o auge criativo dessa que é uma das bandas que vem ano após ano, durante uma década aí, né, se consolidando como um dos artistas de maior respeito na cena da música pesada global. Cara, depois de 2 discos tão impecáveis como La Fête Sauvage de 2012, o Magma de 2016, a pergunta que pairava, acho que para boa parte dos fãs ou para as pessoas que acompanhavam o Gojira, era como os caras podiam subir de nível, né? Já que a qualidade desses trabalhos estava num padrão assim que parecia simplesmente beirar o irrepreensível. E eu acho que a solução que eles arrumaram é muito boa, assim, porque eles parecem voltar para algo mais primal, mais furioso, mais impactante do começo das suas obras, mas sem ser a crueza ou a coisa mais, eu acho que ainda se descobrindo o que tinha naqueles trabalhos, mantendo muito, eu acho que do esmero técnico, aquela coisa mais intrincada e grooveada que eles apresentaram, né? Foi o pilar estético do som deles nesses últimos discos. E como já mostravam esses últimos singles aí, Another World, Born for One Thing e principalmente demais da conta Amazônia, cara, o que a gente deve ter aqui é um Gojira muito mais maduro, ao mesmo tempo que eu acho que sabendo como nunca, como expandir o seu som, né, em questão de acessibilidade para novos públicos, além de conseguir se aprofundar ainda mais em debates e análises que já são usuais na sua discografia, mas que agora tem sido cada vez mais temas recorrentes e pertinentes dos nossos tempos, como crises ambientais e o caos global
que a gente tá passando, seja por causa de Covid ou governos autoritários, por exemplo. Eu acho que, pra quem conhece, é o mesmo Gojira de sempre, só que na sua forma mais arrebatadora. Pra quem nunca ouviu, é um oceano de possibilidades e sensações que o melhor do heavy metal moderno tem a oferecer. Gojirão da Massa, meu terceiro nome da lista. Quarto nome que eu tenho pra falar aqui, Epic tem, Sharon Van Etten. Em 2010, a Sharon, ela lançou o seu segundo álbum de estúdio, que, veja, só se chama Epic. Sim, esse é um disco comemorativo do aniversário de 10 anos dessa obra. Mas por que, Perizão, eu ficar de olho num disco desses, sabe? Primeiro, porque é a chance, se você nunca ouviu, de você conhecer uma obra que foi amplamente aclamada no seu lançamento e que ajudou a construir a relevância de uma das compositoras musicistas mais renomadas que a gente tem na atualidade. Mas ainda assim, você pode continuar perguntando pra mim, é um álbum que ele já foi lançado antes, eu não posso ouvir em qualquer streaming? Qual que é o diferencial aqui nesse disco? Concordo, você pode ouvir ele em qualquer streaming, mas aqui obviamente vai ter um tratamento talvez um pouco melhor, porque é uma questão de um relançamento comemorativo, mas esses relançamentos eles existem aos montes, né? Muitas vezes a galera trazendo demos, trazendo remixes, faixas que não foram lançadas antes, tem muita coisa desses lançamentos aí que não é tão relevante assim, que não precisava nem botar numa lista pra falar, né? Podia ser, sei lá, só uma menção rosa e alguma coisa assim. No caso, acho que a sacada que a Sharon tem aqui que fez toda a diferença. Porque ela vai lançar um disco bônus, onde ela deixa uma série de artistas brincarem à vontade com as suas composições. E o lance é que artistas. Meu amigo, essa mulher juntou um Dream Team da música alternativa, da música indie, dos últimos 10, 15 anos aí. Big Red Machine, que é a fusão do Justin Vernon, mais conhecido como Bon Iver, e o Aaron Dresser, que tá muito conhecido por causa dos discos da Taylor, né, que ele produziu, mas é o cara do The National, o Idols, a Lucinda Williams, o Shamir, a Courtney Barnett, junto com a Vagabond, e fechando esse grupaço absurdo de talentos, Fiona Apple. Cara, meu irmão, as faixas que já saíram eles são uma sacanagem de boas. E no dia do lançamento ela ainda vai fazer uma live tocando o disco na íntegra. Ou seja, mais outra coisa pra você ficar de olho no dia que lançar esse disco. Uma produção bem pomposa pra celebrar a obra. Pelo menos é o que ela tá prometendo. Isso tudo que transforma esse lançamento em algo especial pra você ficar de olho. Acho que se você não conhece Sharon Van Etten, acho que aqui é um ótimo momento pra você conhecer ela. Fechando essa lista, The Battle at Gardens Gate. Greta Van Fleet. Olha, esse é um álbum que eu acho que você gosta ou não, todo mundo vai acabar dando uma escutada, realmente. Mas eu tenho que começar aqui reafirmando um ponto que eu sempre falo. Eu boto esse nome aqui não sendo fã e ainda tendo um certo pé atrás com esse trabalho do Greta Van Fleet, mesmo que com esperanças, pelo que eles apresentaram até esse momento. Eu não acho o som deles ruim, como tem gente que detesta, mas eu também não piro como outras pessoas piram. O problema que eu tenho maior com o Anthem of the Peaceful Army e o From the Fires é que aquelas músicas, elas pareciam muito resquícios e resquícios pouco inspirados de artistas como de Purple, Rush, principalmente Led Zeppelin, né? Que acho que é a opinião geral de pessoas, inclusive, que não gostam deles, assim. Dava pra ver ali que eu acho que os moleques têm talento. Mas as composições, na minha opinião, elas soavam ali muito pobres, ou elas muito genéricas ou cheias de chavões do que esse tipo de rock setentista apresenta. E o que acho que eles precisam para esse trabalho é cada vez mais se afastar dos seus heróis e pensar e sentir a música por meios próprios. Eu falei isso inclusive no review que eu fiz daquele álbum. Questão de se desafiar cada vez mais e tentar pensar o seguinte: como fazer músicas tão potentes, tão robustas, emocionantes, arrebatadoras, como se fazia naquele rock clássico, mas de um jeito que soe fresca, atual, que soe como se o Greta estivesse fazendo, não que se ele tivesse simplesmente fazendo por osmose o que aqueles artistas faziam. Talvez isso não aconteça nesse trabalho ainda. Pode ser que daqui a 2, 3 discos eles consigam chegar a esse ponto. Eu acho que falta mais casca e mais vivência pra eles
abrir um pouco os horizontes, né, o conhecimento de mundo. Primeira turnê que eles fizeram agora foi a primeira vez que eles saíram basicamente da cidade deles, assim. Mas eu acho que as músicas como My Way Soon, a Age of Machine, a Hits Above, a Broken Bells, os singles, né, que já saíram, já me soam, eu acho que um pouco mais vigorosos. De novo, eu não pirei, mas eu já curto e já me conecto mais com o resultado que eles apresentam aqui. Eu torço realmente para que pelo menos seja um disco bem agradável. Se ele já soar como uma clara evolução de um trabalho para o outro, isso aqui pode ser um passo para que daqui a algum tempo, talvez seja o momento onde eles possam calar a boca de muitos críticos, de muitos haters, e definitivamente sim, fazer jus a ser uma das principais bandas da atualidade, sedimentar uma espécie de revival, né, de várias bandas que podem vir a surgir inspiradas neles e nesse tipo de movimento, que inclusive acessem mais o mainstream. Aí sim eu acho que vai ser uma coisa de resultado satisfatório. Câmara, foi isso. Aqui são os 5 disquinhos que eu queria comentar aqui para vocês ouvirem no mês de abril. Vamos ver se no final do mês eu faço mais algum de disco bônus que talvez você tenha deixado passar batido, ou alguma coisa assim, porque a ideia é que tenha um mensal, realmente, ou pelo menos um no começo do mês, outro mais pro meio do mês. Não, a ideia é não lançar tão no meio do mês como eu lancei agora, não depois de ter começado assim, para poder justamente usar essa ideia de lista, para poder comentar de discos, criar uma certa expectativa, ou até depois fazer pequenos reviews, coisas mais concisas, e poder te comentar o máximo de coisas possíveis, já que eu não consigo fazer muitos vídeos por mês, ao mesmo tempo que alguns discos específicos fazer um vídeo só para eles não dá tanto resultado. Pelo menos assim eu vou comentando de várias coisas e vocês vão vendo o que ouvir e o que eu estou ouvindo também. Tá? Então esse aqui foi o primeirinho desse tipo de lista aí. Vamos ver se o que rola mais pra frente, mais certinho, um por mês vai ter, tá? Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de comentar, se inscrever, assinar o canal, ir lá no nosso grupo no Facebook e compartilhar aqui com o amigo, família, todo mundo, aquele negócio todo, né? Então foi isso, aqui foi outro videozinho, gente, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui.